Olá, começa agora mais uma Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar sobre os direitos relacionados a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha para mulheres trans. Para debater sobre este assunto, eu converso agora com o subdefensor público de Roraima, Natanael Ferreira. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, né? A gente vive num estado de bastante violência contra a mulher e esse tema é sempre atual. Vamos começar fazendo aí um levantamento sobre a Lei Maria da Penha, que é um assunto realmente bastante comentado pela mídia, pelos jornalistas de todo o Brasil, que realmente ganhou esse destaque e trouxe uma lista imensa de direitos para as mulheres. É importante observar em que contexto essa lei ela se inseriu na questão do nosso ordenamento, né? A necessidade de se ter uma lei específica para proteger essa pessoa e garantir a preservação da sua dignidade, né? A questão da intimidade. Então essa lei ela tenta uma abordagem muito geral a respeito dessa proteção. Então a gente vai, ao longo aqui da entrevista, vai tentar detalhar um pouco mais sobre essas medidas de proteção e esse contexto. Então o Brasil, infelizmente, ocupa lugares de preocupação na violência contra a mulher, né? Você vê também a necessidade de se criar um tipo criminal específico, é o feminicídio, que é essa violência última contra a mulher. Então a lei ela se fez necessário dentro do contexto da sociedade brasileira. É importante que a gente diga isso e reflita sobre isso, que essa lei veio diante de uma necessidade, né? E dentro dessas necessidades, doutor, surgiu a necessidade de também proteger as mulheres trans, que, embora muitas pessoas não saibam, também são amparadas pela Lei Maria da Penha. Exatamente. Quando a gente entra nesse tema, o primeiro questionamento que surge é o que é essa pessoa trans, né? Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ela inova nessa questão e para proteção dessa pessoa, o CNJ diz que é suficiente a autodeclaração, né? Então não há uma necessidade de perquirir em termos científicos quem é essa pessoa trans. Então pessoa trans, pelo próprio conceito do CNJ, é aquela pessoa que se conhece como tal. Então que se autodeclara, né, como pessoa trans, ou seja, que o seu gênero, embora esteja ali em determinado corpo, né, mas o seu gênero, a percepção que ela tem do mundo, que essa pessoa tem do mundo, é uma percepção feminina, ou no caso contrário, uma percepção masculina sobre esse mundo. E como ela se posiciona nesse mundo, é que vai dizer quem é que ela é. Então por isso que o CNJ trouxe como única condição a autodeclaração. Então basta me reconhecer como tal. Então pessoas que se reconheçam como mulher são protegidas pela Lei Maria da Penha. E que sentido? O que a lei aborda essa proteção? Então, o ordenamento jurídico, né? E isso foi uma construção que se deu ao longo do tempo e travado a partir de muito preconceito e tabu sobre o tema. O judiciário, né, foi convocado para falar sobre isso. E o judiciário, né, ao longo dessa construção, dessa jurisprudência que foi se formando, foi tendo entendimento do que é essa pessoa trans e quais os alcances a partir daí. Então, assim, o direito, ele não reconhece a dignidade da pessoa humana pela metade, né? Então a gente tem que partir desse pressuposto. Ou você é isso e a proteção é isso, ou você não pode ser mais ou menos aquilo e proteção só mais ou menos daquilo. Então a partir do momento em que a pessoa se identifica e se declara do gênero, né? Que diz que é uma pessoa, se entende como pessoa trans, a proteção é integral. A mesma proteção no caso de uma mulher em relação à violência sofrida, tanto violência psicológica, moral, financeira, né, que como foi dito antes,
a Lei Maria da Penha traz essa proteção integral, então também preserva a questão da violência psicológica e emocional dessa mulher. Então toda essa rede de proteção, também é interessante que se diga isso, que não é só a lei, mas a rede de proteção que foi criada em torno de preservar a dignidade dessa mulher também alcança a pessoa trans. Então as medidas de proteção, por exemplo, é um dos alcances dessas medidas, né? E aí nós temos algumas medidas de proteção que vai desde o afastamento da pessoa do lar, a proibição de frequentar determinados ambientes, a questão de suspensão de porte de armas, a fixação de alimentos provisórios. Então é um conjunto de medidas que vai promover essa proteção dessa pessoa. E a pessoa trans, a mulher trans, ela vai ter os mesmos cuidados e as mesmas proteção, a mesma rede de proteção que uma mulher. A lei nesse ponto não faz distinção do reconhecimento biológico, né, que a pessoa biologicamente é uma mulher, ou essa autodeclaração. É mulher e como tal merece proteção. É uma questão de dignidade, né, de trazer ali realmente um apoio para a pessoa poder se guardar de situações, como até hoje tem muitas pessoas que desconhecem as linhas da agressão, né? Que como o senhor falou, tem a patrimonial, tem a psicológica. Então, ter esse conhecimento que a pessoa pode ser protegida de tal forma é de grande importância, né, para trazer essa dignidade. E é aí que entra a Defensoria Pública, porque a pessoa que se sentir de alguma forma agredida pode buscar a Defensoria. Exatamente. Hoje essa proteção, ela se espalha por uma rede de proteção. Então não é só a Defensoria, não é só o Poder Judiciário, não é só o Ministério Público. Existe uma gama de parceiros nessa rede para promover essa proteção. A questão de um afastamento ali da vítima do lar, você vai ter um local de proteção que a pessoa não sabe a sua localização. Então essa mulher trans, ela vai ter, né, toda essa proteção, todo esse acolhimento como mulher força, como você colocou, né? O que se protege aqui é a dignidade, é o que você é na sua essência, né? E isso merece uma proteção, porque a desconformidade com o que você é e como a sociedade te reconhece, às vezes traz um sofrimento muito profundo, essa discordância, né? E a sociedade também abrir para esse acolhimento é fundamental, né? A gente percebe que essa violência, e quando a pessoa vai se reconhecendo, é um processo lento e doloroso, né? A pessoa fazer esse auto-reconhecimento não é um processo fácil, né? A gente vê a necessidade de um apoio, às vezes psicológico, até psiquiátrico, para que essa pessoa consiga fazer essa travessia de forma menos dolorosa, né? Porque sofrer vai sofrer. Então, doutor, deixa eu entender. Para mulheres trans que de repente sofram esse tipo de agressão dos pais, por exemplo, do pai em específico, também está protegido pela Lei Maria da Penha? A violência como tal, ela fala do ambiente familiar, né? Então, assim, é uma violência que ocorre dentro do âmbito familiar, seja quem for. Então, às vezes a gente pensa que a Lei Maria da Penha é só contra o parceiro agressor, mas é contra o familiar agressor. Então a mãe que sofre ali constante violência, muitas vezes financeira, né? A gente vê a situação dos aposentados que tem praticamente a sua remuneração subtraída e administrada pelo filho, que faz gastos indevidos. Então essa lei, ela vem proteger dentro do ambiente familiar, não só a relação homem-mulher, né, mulher-homem, mas nesse ambiente familiar que nasce essa violência. É aí que vai nascer essa proteção. Então, tanto da mãe em relação ao filho, o parceiro em relação ao parceiro, ao companheiro. Então, é dentro desse ambiente que nasce essa proteção. Olha só que informação importante, né, que a gente acabou de obter nesse momento. Então, entre esse assunto, né, a gente sabe que ele é bem vasto,
Eu gostaria de saber se o senhor tem algo mais que o senhor gostaria de ressaltar, que o senhor gostaria de deixar para quem está nos acompanhando agora. A Defensoria Pública, ela muito zelo, muito cuidado esse tempo, porque sabe que é um tema bastante delicado. A gente hoje tem uma defensoria especializada. Então, nós temos uma defensora, doutora Teresia Muniz, que ela é a titular dessa defensoria especializada que cuida exclusivamente dessa vítima. Então, e a partir, né, que você tem acesso à defensoria, você passa a ter acesso também a toda essa rede de proteção, que muitas das vezes, como já foi colocado anteriormente, a proteção, a violência psicológica é uma violência muito sutil, não é uma violência à vista, né? Às vezes ali a questão de a pessoa estar o tempo todo atacando a sua autoestima, então às vezes você nem se percebe vítima muitas das vezes. E a defensoria faz, né, te coloca dentro dessa rede de proteção. Então assim, a gente convida e esclarece que a defensoria é essa primeira porta de proteção. Então, você percebeu que está passando por esse processo de violência doméstica, é um acolhimento bastante diferenciado que a defensoria faz, é num outro prédio, com profissionais multidisciplinados. Nós vamos ter assistente social, vamos ter psicólogos, atendimento feito por mulheres, quer dizer, a gente criou esse ambiente de acolhimento. Então, a mulher trans que está passando por esse processo, pode procurar e deve procurar a Defensoria Pública para que a gente possa acompanhar nessa jornada. Existe diferença de pena dependendo da situação que a vítima, se for agressão física, se for agressão psicológica, tem alguma diferença ali na hora realmente daquele agressor ser punido? Na verdade, cada violência ela vai responder, vai ter uma alternativa a essa resposta, né? Então, assim, a violência física, você vai ter o Código Penal aberto ali para identificar qual foi a violência que foi perpetrada contra aquela vítima. Hoje, por exemplo, a questão do homicídio, ou tentativa de homicídio, nós temos um tipo penal específico, que é o feminicídio, que aumenta a pena. Então, assim, cada tipo de violência vai ser tratado de uma forma adequada. Então, nem sempre a proteção criminal ou penal, digamos assim, é a melhor resposta para um determinado tipo de violência. Então, você tem uma violência psicológica, você vai atacar essa violência com o direito penal? Talvez não seja uma boa alternativa. Por isso que a Defensoria tem esse atendimento multidisciplinar, exatamente para direcionar as melhores respostas ao que a pessoa vem sofrendo. E por incrível que pareça, o primeiro processo nessa jornada é você se reconhecer como vítima. Que, como já foi falado, às vezes nem a própria vítima se percebe como vítima. Às vezes ela se percebe muito como culpada daquela relação. Eu que fui culpado, porque eu não fui isso, eu não soube entender, fulano de tal, ele precisava de ajuda e eu não soube ajudar. Então, olha só, então, às vezes a vítima, ela se coloca muito no papel de culpada do que como vítima. Então, ter essa percepção, saber qual a sua posição nessa relação, é o primeiro processo de libertação. Mas uma pessoa que, de fora da relação, que identifica uma situação como essa, pode também denunciar, procurar a defensoria? Não, nós estamos diante, no primeiro momento que a gente falou, a gente está diante de uma violência gerada no ambiente familiar, no ambiente doméstico, assim, familiar. Então, às vezes é uma questão muito íntima. A pessoa que vai perceber, essa pessoa pode ser ajudada a perceber? Pode. Mas uma terceira pessoa estranha tudo aquilo ali. A pessoa pode denunciar uma violência física, né, que é a mais visual ali. A pessoa sofreu uma agressão, uma violência física, né, qualquer pessoa pode denunciar porque houve um crime. Mas outro tipo de violência fica muito mais delicado você fazer essa abordagem, né? Imagine só, numa relação ali marido e mulher,
E numa violência psicológica ali, o terceiro como é que vai atuar, que às vezes nem a própria pessoa sabe que está passando por esse processo. Então, eu posso responder essa pergunta dizendo que alguns tipos de violência, sim. Outra vai depender muito da vítima, se perceber como tal. Então, vamos buscar esse autoconhecimento, buscar informação. Se você não está confortável na sua relação de alguma forma, busque entender o que está acontecendo, por que está desconfortável, né? Procure entender para saber se realmente aquilo ali é saudável para você. Doutor, eu gostaria mais uma vez que o senhor reforçasse para quem está nos acompanhando agora, para a gente finalizar, onde é que busca esse apoio? A Defensoria tem esse serviço especializado, né, que é a Defensoria em Defesa da Mulher. A gente funciona ali na Casa da Mulher Brasileira, onde já inicia essa rede de proteção. Na Casa da Mulher Brasileira nós vamos ter delegacia, vai ter o CRAS, vai ter a Defensoria, Ministério Público. Então, já encontra essa rede de proteção. Na Casa da Mulher Brasileira, a Defensoria tem um espaço lá, que fica ali no bairro São Vicente. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, por trazer tanto conhecimento e esclarecimento para a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade e já nos colocamos à inteira disposição para o atendimento e acolhimento dessas pessoas. Obrigada mais uma vez. Esse foi o Entrevistas DPE. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima.